Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, hoje é quarta-feira, dia 22, é tempo de esperançar, né? Hoje a gente vai ver o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Né? Outro dia me perguntaram, Bernardo, por que você está falando a leitura? Porque teve duas pessoas que participam da live, né? Que falaram assim, Bernardo, no iniciozinho você não podia falar quais são os versículos. Então acho que é legal, acho que a gente aproveita, né, para dar os versículos logo no início. Assim, quem está ouvindo a live agora, ou quem vai ouvir a live mais adiante, pode saber qual é a leitura que eu estou fazendo, né? Então hoje essa leitura vai ser uma leitura interessante. Eu pus um título um pouco longo, Igreja Viva, Pobre e a Serviço da Vida. Depois vocês vão entender por quê. Oi, Maria Alice. Paz e bem. Hoje, graças a Deus, não está ventando, né? Ontem eu comecei a fazer a live, o pessoal está ventando aí, eu não estava dentro do hospital, né? Que terça-feira eu fui no hospital, estava dentro do hospital, não sabia se estava ventando ou não, né? Mas hoje, graças a Deus, o vento está sossegado, então a gente fica mais tranquilo. Boa tarde, Bernardo, paz e bem. Boa tarde, Maria Alice. Graças a Deus estamos bem, só na confusão. Muito alegre que minha sobrinha recebeu a primeira dose hoje, né? Então, agora todos da família, pelo menos aqui do núcleozinho mais próximo, né? Estamos todos vacinados com pelo menos uma dose, né? É claro que ainda vai demorar um pouco para ela receber a segunda dose, né? Eu estou perto já devia estar tomando a dose de reforço já, porque a minha segunda dose foi 17 de fevereiro, né? Já estamos indo lá para frente já, mas tá bom, né? O importante é que a gente está vacinando o povo. Quanto mais vacina tiver, menos Covid tem. E todos vacinados com 2 doses. Que bom. Ângelo, querido, paz e bem. Tá tudo tranquilo aí pro seu lado, Ângelo? Sexta-feira, pessoal, a gente vai ter, eu vou fazer uma live, que é a live habitual, e mais tarde à noite eu vou fazer uma live pedindo para eu fazer uma live falando sobre o capítulo 5 de Gálatas, né? O pessoal da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está fazendo uma semana bíblica e pediram para eu fazer uma live sexta-feira de noite sobre o capítulo 5 de Gálatas, né? Depois eu vou pôr aí uma mensagenzinha, um convite para vocês participarem, né? Virem lá, né? Verem lá o que eu vou falar sobre o capítulo 5 de Gálatas, porque no mês da Bíblia a gente estudou Gálatas, né? A leitura de hoje é uma leitura que vocês já ouviram muitas vezes, mas que eu quero dar uma leitura diferente para ela. Oi, Fátima, paz e bem. Então hoje a gente vai fazer essa leitura daqui a pouco. Vamos dar mais um tempinho só para o pessoal ir chegando. Né? Demorou, mas eu aprendi que eu tenho que esperar um pouco o povo chegar, porque senão o povo não tem tempo de chegar, né? Hoje eu tenho a felicidade de Mozinho estar aqui assistindo a live, né? Mas aí ela fica assistindo pelo
ao vivo, não é pelo Instagram, não. Fica de olho aqui em mim para ver se estou falando muita besteira. Né? Sabe como é que é, né? Tem que ficar de olho. Beijo, amor. O mozinho tá te mandando beijo, Maria Alice. Na Fátima também. Na Fátima também. Fátima, o mozinho tá te mandando beijo. Vamos começar? Vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar as doenças, e enviou-os para proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partirdes de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam a cura em todos os lugares. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, chegou alguém, contato seguros. Paz e bem, contato. Bom, a leitura de hoje é uma leitura que eu acho que é muito importante. E ela cresce de importância hoje para nós, né? Mas, Bernardo, por que ela é importante hoje para nós? O que ela tem? Bom, a gente tem que ver aqui, entender um pouco o que ocorreu para a gente entender a importância do que isso é para nós hoje. O que ocorreu? Naquela época, a figura era sempre a figura centrada em uma pessoa. Então, os discípulos, por exemplo, de João Batista, eles não batizavam. Quem batizava era João Batista. Os discípulos iam lá, falavam que era bom, que João Batista era excepcional, mas eles não agiam. Eles te levavam para que João Batista agisse. Dessa forma, a religiosidade era centrada em uma pessoa. Toda religiosidade era para que você levasse as pessoas para aquele indivíduo. Ou seja, era tudo fechado, né? Jesus inverte a ordem. Jesus subverte a ordem e fala assim: não, vocês vão sair, vocês irão fazer as obras que eu faço no mundo. Outra coisa importante é que Jesus não dá uma missão de domínio. Jesus não dá uma missão de exploração. Jesus ele dá uma missão de cura e libertação. Ele cura as pessoas das doenças, ele liberta as pessoas do demônio, do peso dos pecados, ou seja, ele retira a opressão que existia. E ele dá uma ordem aos seus discípulos: não levai nada.
Não levai nem aquilo que é habitual, como um cajado. Vamos combinar, vocês moram no Rio de Janeiro, vocês conhecem as calçadas do Rio. Né? Quem aqui já não tomou um tombo numa calçada porque a calçada está mal pavimentada, está cheia de buraco, está irregular? Imagina naquela época que não tinha calçada. Então era comum levar um cajado para ajudar a pessoa a se apoiar. Né? Não leva cajado, não leva sacola. Ou seja, não leva nenhuma comida com você. Não leva dinheiro. Não leva sequer duas túnicas. Ou seja, você não precisa dessas coisas. É uma igreja, ele propõe uma igreja pobre. Né? E é muito interessante porque essa igreja pobre, ela sai para aqueles que não são respeitados, são os endemoniados, são os doentes, são os pobres. Então, uma igreja pobre para os pobres. Igreja pobre para os pobres. Vocês já ouviram isso? Ouviram Papa Francisco, ouviram Papa João 23. Ambos diziam que queriam uma igreja pobre para os pobres. Notam como esses papas, eles falam a mesma linguagem que Jesus falava? Então, pessoal, essa é uma grande lição aqui. A grande lição é que Jesus, ele modifica a visão da época dizendo: eu preciso de uma igreja viva. Uma igreja que seja mais do que centrada em mim, que se coloca para fora, né? Que sai do seu mundinho e vai para o mundão. É o que o Papa Francisco chamou no Evangelii Gaudium de igreja em saída. Uma igreja que sai da realidade dela. E nós conhecemos a igreja em saída. Porque nós conhecemos a terra, nós conhecemos a pastoral carcerária, nós conhecemos a pastoral da saúde, nós conhecemos o Conselho Indigenista Missionário, nós conhecemos os ministros da comunhão, os ministros da consolação e esperança, os ministros do batismo, as testemunhas consagradas do casamento e por aí vai. Essa é uma igreja que sai do seu mundinho e vai para o mundão. Né? O Conselho Pastoral dos Pescadores, né? Todas essas experiências de igreja, onde a gente sai da casinha que é o templo, daquela tranquilidade que é o templo e vai para o mundo. Né? E atualmente nós temos, né, grupos que estão ainda à frente, como a REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica. Nós temos as pastorais da ecologia integral, que discutem não só mais a questão humana, como a questão do meio ambiente e a junção dessas duas realidades. Né? Então, quando você pensa isso, você está fazendo exatamente esse primeiro movimento de Jesus. Vão vocês, vão, sigam pelo mundo, anunciem o Evangelho. Mas, Bernardo, a gente vai anunciar o Evangelho falando de ecologia, ou dando atenção a preso, ou cuidando de pessoas, ou acompanhando os índios. A gente não está convertendo os índios. Pessoal, o que Jesus fez aqui? Ele não mandou os seus discípulos para serem proselitistas. Olha, você tem que se converter a Jesus, vai dizer que Jesus é seu Senhor, ou então não te curo. Não. Cura os doentes, tira os demônios, traz as pessoas para a normalidade da vida delas. O que Jesus propõe é que nós saiamos para o mundo e mostremos ao mundo o amor que é Jesus. Ponto. Jesus pede que nós curemos as doenças. E quantas doenças nós precisamos curar hoje? Mas, Bernardo,
tem o poder de Jesus. Não, não é isso. Você não precisa do milagre, porque você já conhece Jesus. Você não precisa do milagre, porque você já sabe que Jesus é Deus, e isso para você já lhe basta. Mas nós temos várias doenças em nossa sociedade que precisam ser tratadas e só podem ser tratadas com amor. O que Jesus propõe aqui é a proposta de uma igreja viva, porque ela sai do mundinho dela, ela se preocupa com os outros, ela se preocupa com atender as pessoas a sair das estruturas antigas, é o adornamento que o Concílio Vaticano II pedia tanto. Bernardo, o que é adornamento? Atualização. Hoje, com as realidades de hoje e as respostas atuais para os problemas de hoje. Essa é a atualização que o Concílio Vaticano pede e que só é possível numa igreja viva. Ângelo, ide e pregai. Exatamente, ide. Saí ao mundo. Pregai, mostrai ao mundo o que é o amor de Jesus. Muito boa colocação, Ângelo. E vou mais adiante. É muito interessante. Numa sociedade onde se valoriza o dinheiro, onde se valoriza a ostentação, onde se valoriza o poder, lá na época de Jesus e atualmente. Atualmente, o que é bonito é a ostentação, é dizer que está bem, que está cheio de dinheiro. Jesus vira e fala assim: não levais nada. Nós temos que parar de achar que o que nos torna bons é a roupa chique, é o carro do ano, é o celular maravilhoso, é você ter uma dalmática, uma túnica de tecido nobre, você ter um anel de não sei o quê, a minha cruz é de prata, é de ouro. Não levais nada. A igreja, ela será bonita porque ela é pobre. Ela não precisa de nenhum bem material para ser a igreja. Que os bens materiais sejam aqueles necessários para a nossa viagem. E que mesmo assim, que elas sejam colocadas a favor da vida. Recentemente, o Papa Francisco mostrou todas as unidades, vamos dizer, imobiliárias do Vaticano. Todas. E que muita gente ficou assustada, porque 85 delas, 85% de todas as unidades eram subsidiadas, ou seja, elas eram alugadas abaixo do valor de mercado, porque eram alugadas para pessoas que viviam ou trabalhavam em torno do Vaticano. Ou seja, em vez da igreja estar preocupada em ganhar dinheiro, ela está preocupada em cuidar das pessoas. Do mesmo jeito aqui, em Mateus ele chega a dizer: na casa que você entrar, coma o que te derem. Porque era esperado na época que se um profeta chegasse à sua casa, se um pregador chegasse à sua casa, você não só desse boa comida, como pagasse ele para pregar. Ficais na casa, tipo ficardes, e lá ficardes até sair. Ou seja, a pregação de Jesus não é a profissão das pessoas. Não é através da pregação que nós devemos buscar dinheiro, buscar fortuna. Toda e qualquer construção que busca dinheiro para a fé, estranho. Uma coisa, é claro, é você garantir a obra. Bernardo, você
Não ajudo, ajudo. Mas quando alguém vira para mim e fala, não, para fazer essa obra eu preciso receber dinheiro, eu preciso de muito dinheiro, eu já não gosto. Não é por aí. Nossa igreja, ela não precisa de palácio, não precisa de vasos de ouro, né? Paulo, inclusive, fala isso. Nós temos um grande tesouro que guardamos em finos vasos de barro. Porque não é a força do reino, é justamente o oposto. A nossa resposta diante ao poder é a nossa fraqueza. Diante à ostentação é a nossa pobreza. Diante da força, nós damos o amor. Mas, Bernardo, como nós podemos responder à força e ao poder com a fraqueza e a pobreza? Porque nós não precisamos dos meios do mundo. Ninguém aqui precisa de uma televisão para dizer a palavra de Deus. A palavra de Deus, cada um de vocês diz no dia a dia, naquele ato simples de amor sincero com aquele próximo, com aquela próxima que você encontra na rua. Fátima, concordo plenamente. Que bom, Fátima, obrigado. Sabe, pessoal, a nossa igreja é bela, é viva. Ela age a favor da vida e a gente não precisa de nada a não ser pessoas boas, dispostas a pregar e, acima de tudo, a mostrar o amor. E uma coisa assim que cada vez mais importante, eu estou falando, porque quando chegar em 2023, se a gente tiver o sínodo, o pessoal vai dizer que é novidade. Não é. Nós precisamos discutir a sinodalidade. A nova forma de pensar a igreja que não é nova. Jesus aqui pega seus 12 principais discípulos e fala, vão e fazem o que eu faço. Preguem o que eu prego. Mostrem ao mundo o que eu mostro. Ou seja, Jesus, mesmo sendo Deus encarnado, um ser humano, dá a seres humanos o seu papel. Aquilo que o pai pede ao filho, leva a mensagem ao mundo, o filho fala, levem a mensagem ao mundo. Ou seja, como eu vou dizer, a gente tem que parar de achar que a gente tem que realizar a igreja em torno de uma pessoa, não fulano de tal, é cicrano de tal, não. A igreja somos todos nós juntos, buscando levar a palavra de Deus, e é por isso que ela é simples, é por isso que ela é pobre, mas é por isso que ela é viva. Porque sempre haverá pessoas à disposição para levar a mensagem. Bons exemplos evangelizam mais do que grandes obras. Perfeito, maravilhoso, muito bem colocado. É isso que eu estou falando, Fátima. É por isso que a nossa igreja é viva. O exemplo nosso, aquele pequeno exemplo de amor, de carinho, de atenção. Ela está onde? Isso faz diferença. Isso muda a nossa forma de viver, de pensar, e muda a forma das pessoas viverem e pensar. É de moto. É por isso que eu falo mesmo. Preciso te falar. É por isso que eu falo mesmo, que nós temos Ela comeu mais alguma que coisa? pensar uma igreja viva, pobre, porque não precisa de muita coisa, mas sempre a favor da vida. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Deixa eu ver quanto tempo aqui. Ufa, consegui fazer antes de quebrar o horário, né? Eu sempre tento não quebrar o horário, mas de vez em quando eu me animo muito e acabo quebrando o horário, né? Mas, assim, é raro, né? A Fátima gostou, tá mandando amém com mãozinha de oração, né? Pessoal,
depois. Vamos estudar, vamos nos preparar, estudar para a sinodalidade, que é o sínodo de 2023, né? Maria Alice está mandando amém com mãozinha de oração, o Ângelo está mandando amém também. Que bom, pessoal, que bom que vocês gostaram. Vamos estudar a sinodalidade, né? Bernardo, isso é muito complicado, não tem problema, começa a vir por enquanto, né? O Papa Francisco, eu vou até recuperar esse texto, ele falou uma coisa muito bonita lá na Eslováquia, eu tenho que recuperar, né? Ele fala assim, qual é o centro da igreja? Ele responde, não é a própria igreja. Entendeu? A ideia da sinodalidade, ela surge, ela traz, ela faz parte do adornamento, da atualização do Concílio Vaticano II, ficou meio esquecida. O Papa Francisco está trazendo ela, né, com os vários sínodos que ele já fez, e agora ele vai fazer um sínodo sobre a sinodalidade 2023, mas a gente vê aqui em Jesus, quando Jesus coloca várias vezes na sua história a possibilidade das pessoas agirem, né? Jesus chega a falar num dado momento, os discípulos viram e falam assim, Senhor, vimos uma pessoa expulsar demônios em seu nome, mas ela não faz parte do nosso grupo, nós a repreendemos. E Jesus fala assim, não façam isso. Se alguém não é contra mim, ele é comigo. Isso é profundo, pessoal, porque Jesus está dizendo assim, todos temos um lugar na igreja. Todos temos um nosso, não é centrada apenas numa pessoa. A nossa igreja não é o que é o clube, né? Hoje em dia tem muita gente que fala assim, a diretoria. Não, a nossa igreja somos todos nós. O centro da igreja não é a igreja. Isso que é interessante. Estar à disposição do seu irmão, da sua irmã, é a missão da igreja. Outro dia eu fui interpelado, né, porque a opção do Vaticano, o Vaticano colocou o passaporte da vacina, e eu elogiei isso, e veio uma pessoa e falou assim para mim, a igreja devia... E eu virei, meu filho, o ensinamento da igreja, o ensinamento tradicional da igreja, nunca separou a salvação da alma da salvação do corpo. O ensinamento da igreja, o ensinamento tradicional da igreja, sempre entendeu que não há uma contraposição entre os dois, muito pelo contrário, que era necessário cuidar dos dois para cuidar do ser humano, né? Se eu tivesse me lembrado, eu podia citar esse exemplo aqui, que Jesus, quando manifesta, vão curar, vão anunciar o reino, ele fala, vão curar as pessoas, né? Bom, pessoal, está chegando a hora, está na hora de acabar a live. Eu vou me despedir de vocês, deixando a minha bênção, né? E lembrando, pessoal, que nós estamos no meio de uma epidemia. É necessário ficar em casa. Quem puder, fica em casa. Precisou sair, usa máscara. Máscara aperta, Bernardo, incomoda. É verdade, aperta, incomoda. Ó, o meu narizinho como já está ficando todo marcado. Acontece, pessoal. É melhor isso do que pegar a doença, passar a doença para os outros, né? Vou insistir. Do mesmo jeito que eu tenho a alegria da minha sobrinha ter recebido a dose hoje, vamos comemorar, vamos celebrar cada dose aplicada, vamos nos esforçar para quem não tomou a segunda dose, tomar. Vamos nos esforçar para aqueles que estão na hora de tomar a dose de reforço, que tomem. Vamos dar o máximo da gente para que a maior parte das pessoas sejam vacinadas o mais rápido possível. Tá? Essa talvez seja um dos compromissos da Igreja Viva, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre
Vanessa, para sempre, bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem tiver um tempinho, dá um pulo no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Quem não tiver, glorificai o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Até amanhã, 15h30. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.